Tenho duas pequenas exposições sobre Moçambique, tenho acompanhado desde há bastante tempo a fotografia de Moçambique e tenho-me interrogado porque é que a fotografia em Moçambique se tornou qualquer coisa de muito importante. O conhecimento sobre a fotografia africana é relativamente recente, que é só no princípio dos anos 90, 1991, que fora da África, em que começou a haver uma divulgação da fotografia africana, a partir de 1991 com uma revista francesa ligada à cooperação, a Revue Noire, e as pessoas normalmente conhecem os Encontros de Bamako, cujas últimas duas edições vieram a Lisboa. Na primeira edição dos Encontros de Bamako está já presente Moçambique com uma exposição do Ricardo Rangel. Nos últimos anos tem passado por Lisboa alguns jovens fotógrafos moçambicanos, que talvez as pessoas tenham visto no BES Photo, e um deles ganhou mesmo o BES Photo. Moçambique tem uma figura central que ocupou o centro da fotografia moçambicana desde os anos 60 até 2000, o que é uma situação curiosa, quer dizer, não há uma mudança drástica, não há uma ruptura entre o período colonial e o período pós-colonial. Os fotógrafos de imprensa ascendem uma enorme notoriedade em Moçambique nos anos 60, 70, e são os mesmos fotógrafos que orientam a construção, o aparecimento daquilo que é uma fortíssima escola de fotojornalismo. É curioso que em Moçambique há outras situações de fortes presenças culturais que atravessam a situação da independência, o momento da independência, e se afirmam antes e continuam a ser as figuras dominantes depois. É o caso do Malangatana na pintura, o caso da arquitetura do Pancho Guedes, embora ele tenha ido viver para a África do Sul. Moçambique tem uma vida cultural extremamente intensa no final dos anos 50, 60, que continua, apesar de ser, de certo modo, limitada pelo contexto da guerra a partir de 64, mas é um país que é uma colónia com uma intensa vida cultural, com figuras extremamente fortes e com uma história cultural particular. Na fotografia há, de facto, a polarização em torno do Rangel. E aquilo que eu me interrogo é como é que a fotografia ganha em Moçambique uma notoriedade tão forte. Para lá daquilo que é a personalidade singular do Rangel, há um acontecimento que é interessante e que me parece muito marcante, que é o aparecimento em 1929 da edição de 10 álbuns fotográficos, dos quais estamos a ver apenas a capa do 10º. São álbuns editados por um editor de postais, o Santos Rufino, e esses álbuns permanecem até hoje, quer dizer, as pessoas hoje continuam a colecionar, a trocar, a passar de pais para filhos e a colecionar estes 10 álbuns. O primeiro são panorâmicas de Lourenço Marques, extremamente interessantes. As outras são fotografias de muitos casos comerciais, das lojas, etc., organizados distrito a distrito. O último são as raças, cá estão, os álbuns fotográficos e descritivos, é a designação. Há uma fotografia aqui do 10º volume que é dedicado à população negra. As fotografias, as legendas são agressivas, são torcistas, são muito pouco, são mesmo francamente coloniais e colonialistas. Na referência que dizem 3 guerreiros de 1895 e 3 guerreiras da atualidade. Este lado de exploração a vários níveis é muito marcante. De qualquer forma, os álbuns instauram uma presença da fotografia que é
que se prolongou, e acontece depois que a Frelimo faz um uso extremamente inteligente da fotografia, quer antes, quer depois da independência, organizando a cobertura jornalística da guerrilha e depois da Guerra Civil, através de alguns desses fotógrafos, dos mesmos fotógrafos que tinham-se distinguido no período colonial. Em 1972, portanto, Moçambique tem uma história próxima da nossa, com salões de arte fotográfica nos anos 50, não interessa agora. Em 1972 aparece um livro do poeta Rui Knopfler, é um álbum ilustrado com poesias e fotografias, que teve a sua importância em 1900, quer dizer, teve a sua importância e que não tem equivalente em Portugal, julgo eu, com um álbum fotográfico deste tipo. Em 1972 também aparece uma publicação chamada Moçambique a Preto e Branco, onde se reúnem 12 fotógrafos, e é curioso que aparece o Rangel, aqui é uma fotografia do Rangel, uma fotografia do Coquenam, e aparecem outros fotógrafos, em que se juntam pessoas vindas dos salões e vários fotojornalistas. Isto é uma edição de luxo de uma empresa portuária e é organizado por quem viria a ser um dos ministros do governo da independência, José Luís Cabasso. Aqui, portanto, está a capa de um livro de fotografia de 1990. Moçambique tem, portanto, em 1981, portanto, a Guerra Civil começa em 1976, prolonga-se até 92, são 16 anos de Guerra Civil extremamente violenta, mas nos primeiros anos de Moçambique, não sei se as pessoas se recordam, que foi uma das revoluções acompanhadas pelos intelectuais e artistas europeus, e toda a gente confluía em Moçambique, desde o Godard, o Jean Rouch, vários outros cineastas, ao mesmo tempo que a cooperação internacional favoreceu Moçambique com os melhores equipamentos fotográficos e cinematográficos, e alimentou, de facto, esta continuidade do interesse pela fotografia e da disponibilidade de meios. Em 81 é criada a Associação Moçambicana de Fotografia, por iniciativa governamental, tal como foram criadas as associações de escritores, de cineastas, etc. E o Rangel cria a Escola de Formação, Centro de Formação Fotográfica, em 1983, que existe ainda. Ele morreu em 2009, a coisa do género, foi durante 26 anos diretor. Uma personalidade fortíssima, com uma curiosidade, quer dizer, estas, no caso do Rangel e no caso do Coquenam, que tem um itinerário paralelo, são dois mestiços. O que é essencial para se perceber quer a longevidade, quer a importância que eles atingem, porque a política portuguesa tentou sempre favorecer, favorecer a ascensão de gente de origem mestiça, ou numa lógica de criação de elites locais e, neste caso, de certo modo, de valorização de gente que não é negra, que não é branca, e que estabelece uma certa ponte e que resiste à repressão, no sentido de que sabe-se que eles são favoráveis à independência, mas tiveram sempre lugar na imprensa colonial. Em 1994, quando acontece os primeiros encontros de Bamako, o Rangel está presente com uma exposição e com o lançamento de um livro da cooperação francesa, que é o Ricardo Rangel, fotógrafo de Moçambique. Moçambique tem uma situação permanente de enorme apoio da cooperação internacional, ao mesmo tempo que não tem mercado local, quer dizer, os fotógrafos, todas as organizações vivem da cooperação internacional. E agora eu vou ver se consigo abrir outra vez. Esta é uma fotografia publicada em 72 nesse álbum que eu tinha dito. Esta é uma das mais famosas fotografias de Ricardo Rangel, também de 72, quando ele
encontra um miúdo marcado por um criador de gado depois de ter perdido uma res. Uma fotografia de 1959, portanto, aquilo que acontece é que um profissional da imprensa, um jornalista de notícias de Moçambique, vai produzindo uma obra em que a presença dos negros, dos negros, enfim, e as condições de vida vão sendo registadas e são publicadas e expostas por vezes. Em 1970 é criado um semanário chamado Tempo, onde o Rangel, também 1961, onde o Rangel vai publicar, ele é um dos diretores do jornal, e vai publicar semanalmente uma espécie de editorial fotográfico. Tenho aqui alguns, portanto, bom, agora está. Existem dois Ricardo Rangels. Um é o fotógrafo que foi documentando as condições de vida dos negros e fazendo o trabalho fotojornalístico para a imprensa portuguesa, a imprensa colonial. Ao mesmo tempo, a partir dos anos 60, ele, utilizando as películas de maior resolução que surgem nessa altura, documenta ou fotografa os bares da Rua Araújo, que é uma espécie de caixodré de Lourenço Marques. É uma obra que só foi publicada em livro já em 2005 e que é particularmente ambígua, cada na sua natureza, porque embora seja por vezes apresentada como uma denúncia da exploração da mulher e da prostituição, etc., obviamente não é isso, não é só isso. A Rua Araújo é, como o Caixodrão, era como a zona do Caixodrão, bairro Alto, zona onde os jornalistas intelectuais frequentavam diariamente. O Ricardo Rangel é também um grande divulgador de jazz e chegou a ter uma sala de espetáculos, de jazz, etc., e há uma enorme cumplicidade entre os intelectuais, os jornalistas que saem todos os dias das redações, e os jornalistas podem se chamar José Craveirinha, por exemplo, o poeta, etc., porque grande parte dos intelectuais, como aqui, onde os intelectuais eram também jornalistas, em grande parte nos jornais do regime, no Século, no Diário de Notícias, e depois há neste caso, a circulação na Rua Araújo. Esta é uma fotografia que acaba o livro do Pão Nosso de Cada Dia, Pão Nosso de Cada Noite, que foi publicado só em 2005 e tem a ver com aquele filme da Virgem Margarida do Licínio de Azevedo, que foi há pouco tempo estreado em Lisboa. É a Frelimo que fecha a Rua Araújo. Estas fotografias, portanto, só acabaram por ser reunidas em livro muito mais tarde, porque, dada a sua natureza ambígua, é um grande projeto fotográfico e é o projeto isto é o Rangel, uma fotografia, uma página do Tempo, exatamente o primeiro número, o Desequilíbrio, é uma fotografia, portanto, estes editoriais fotográficos é uma coisa que vem na tradição dos magazines desde os anos 10, quando se começa a publicar fotografias em revistas. Este é um segundo ou terceiro número, a oposição entre a cidade do Cimento e a cidade do Caniço. Outro número com o operário, o carregador com a matrícula do proprietário, e aqui há uma reportagem curiosa sobre o box, que é precisamente assinada pelo Zé Craveirinha e pelo Ricardo Rangel. A fotografia de Moçambique, nesta altura, não é... Há um personagem português que tem uma presença muito forte nesta altura e que tem o itinerário, eu não sei se alguém chegou a conhecer, não, são todos mais novos. O Rogério é um português que vai para Moçambique e em 1969 regressa
e faz uma exposição na Gulbenkian. Em 1981 é convidado. Ele, quando ele regressa, porque se torna extremamente difícil viver em Moçambique, naquelas condições de guerra civil e da disciplina política marxista-leninista na altura, e faz uma exposição que é curiosamente muito mal recebida. Por exemplo, o António Sena, que publica uma condenação formal no Jornal de Letras, ao mesmo tempo que ele é apoiado por Nova Imagem, que lhe dedicam um grande portfólio. E é uma situação curiosa que me impressiona muito, porque é um fotógrafo que tinha fotografado na África do Sul, na Suazilândia, chegou a publicar fotografias na Drame, que é a grande revista negra da África do Sul, e depois desaparece e morre aqui em Portugal em condições bastante lamentáveis, e é uma situação em que a pessoa percebe que o reconhecimento ou a atenção sobre uma obra são importantes numa determinada altura. Eu também na altura não reconheci propriamente, mas é um fotógrafo que isto são fotografias do catálogo de 1961, 1981 na Gulbenkian, e isto é o portfólio que foi publicado na Nova Imagem, uma revista do Pedro Foios. Uma outra fotógrafa importante, porque parte da história de Moçambique passa por Portugal, que é com o Rogério, com a edição em 1983 de um livro sobre a ilha de Moçambique, da Moira Forjás, que é uma mulher que vem da Suazilândia, trabalhou na África do Sul, com grandes fotógrafos, publicou um livro, foi-lhe publicado um livro em 1983 para a imprensa nacional, passou depois ao cinema, mas isto é uma fotografia do terceiro congresso da Frelimo, o Moipiti, a ilha de Moçambique, publicado, porque é também um dos casos onde digamos que há um cruzamento, quer dizer, não há apenas uma história colonial, há uma história, parte destes personagens fazem parte da história portuguesa, as edições fizeram-se às vezes aqui. O Ricardo Rangel formou ao longo dos anos gerações de grandes jornalistas, fotógrafos, e de certo modo polariza aquilo que foi a divulgação da fotografia africana, a fotografia em Moçambique, desde 1972, quando sai aquele livro Moçambique a preto e branco, até 2002, quando a Cooperação Suíça publica um livro interessante, que foi exposto na África do Sul, esteve em vários países, em Bamako, etc., precisamente chamado Iluminando Vidas, reunindo mais uma vez o Ricardo Rangel e os fotógrafos à volta dele. A Escola Moçambicana de Fotografia, que se chama Escola Moçambicana de Fotografia, portanto, dos discípulos do Rangel, interrompe-se termina com o José Cabral, que é um fotógrafo que se individualiza, não estudou com o Cabral, estudou com o pai. Curiosamente é neto do grande governador José Cabral, foi o mais importante governador português de Moçambique, dos anos 20, e o que é uma situação complicada de viver como neto de um governador com o mesmo nome, num país que se tinha tornado independente, portanto, em 75. Mas ele é um indivíduo uma espécie de provocador. Por exemplo, arranjou um conflito enorme quando esta exposição Iluminando Vidas vai a Bamako. Ele escolheu para este livro 3 nus femininos, o que não se podem expor em Bamako, no Mali, por razões de ordem religiosa e outra, e portanto foi excluído, deixou de não esteve presente na exposição. O José Cabral foi centrando a revisão da sua obra, do seu trabalho, na afirmação da individualidade autoral de alguma. Ele faz um trabalho de reportagem, de documentação, de vários níveis, trabalhou no cinema, trabalhou noutros sítios, mas depois, portanto, a partir de Moçambique teve de 2002, 2004, 2006, um grande festival de fotografia, onde em 2002 foi prestada homenagem ao Rogério, em 2006, na última edição, é o José Cabral que é exposto.
E nessa altura ele apresenta o seu trabalho sob o título As Linhas da Minha Mão, o que num país com a tradição, enfim, cultural moçambicana, em que, no fundo, é ainda a história da Guerra Civil e é a história da Frelimo que domina a vida cultural, quer dizer, sempre que alguém se reúne, sempre que alguma entidade oficial se reúne para estudar um programa cultural, acaba por se comemorar a Batalha X, que foi no determinado sítio, o herói da não sei o quê. Num país que continua exatamente na mesma, quer dizer, até agora, quer dizer, neste tipo de dominação ideológica muito fechada sobre a própria autocomemoração permanente da sua história política, o fazer-se uma exposição chamada As Linhas da Minha Mão é a clarificação da necessidade de passar a outra história, uma história centrada sobre a criação, enfim, sobre as pessoas e sobre as diferenças autorais num país onde, de facto, há fotojornalistas, mas é muito difícil, foi muito difícil até agora abrir espaço para a afirmação individual. Uma segunda exposição, esta apresentei em Lisboa em 2008, ele chamou Anjos Urbanos, e em que juntou aquilo que eram as fotografias dos filhos dele e os filhos dos outros, quer dizer, os filhos dele são brancos e os filhos dos outros são negros, e esta contraposição permanente entre, enfim, é particularmente, na minha opinião, forte. Isto é o antigo edifício da PIDE de Lourenço Marques, agora Maputo, a filha, e esta imagem é particularmente forte. Esta é a estátua do Mozinho de Albuquerque, que na guerra contra o Gungunhana, o monumento em bronze é erguido no centro de Lourenço Marques pelo José Cabral, e é fotografado pelo José Cabral Neto, com o seu próprio filho a subir à estátua. São coisas que funcionam a partir do momento em que a pessoa tem as referências que permitem identificar o processo. Em Moçambique isto percebe-se claramente. As fotógrafos que eu tenho reunido são precisamente aqueles que vão saindo da órbita do Rangel e que vão construindo uma fotografia própria. Devo dizer que eu vi pela primeira vez o Rangel em Nova Iorque, no Guggenheim, na primeira grande antologia da fotografia africana, feita pelo Orquia Envezor, em que aparece o Rangel representado com a série das noites da Rua Araújo. Numa segunda exposição, também feita pelo Envezor, no ICP, o fotógrafo moçambicano que participou foi o Luís Basto, que é também um fotógrafo que, na minha opinião, é particularmente interessante e que corta também, que tenta encontrar um espaço pessoal. Toda a série que ele me mandou para uma exposição recente, chamada Espaços Iluminados, era constituída por aquilo que o título indica, que são entradas de luz em espaços fechados, aqui uma cisterna, etc. Nos últimos anos surge uma nova geração de fotógrafos, de que algumas pessoas talvez tenham visto, o Mário Macilau, no BES, e depois o Mauro Pinto, e no terceiro ano o Filipe Branquinho. São fotógrafos que têm passado por Lisboa, mas de maneira nenhuma Lisboa é o centro da sua circulação. Quer dizer, hoje são fotógrafos que pela primeira vez têm conseguido entrar em galerias internacionais e no Paris Photo ou no Paris Photo de Miami, por exemplo. O que é a mudança radical da situação da fotografia em Moçambique, é a criação do mercado.
Portanto, depois de se ter vivido até agora, ou da imprensa colonial, ou depois da cooperação italiana, francesa e suíça, este livro é suíço, outras coisas são destes dois países, são os que montaram o Centro de Formação Fotográfica, agora estão pela primeira vez a sair, são fotografias já feitas em grande formato e, de algum modo, recuperando a grande tradição, ou passando à grande tradição da fotografia de retrato em África, que é, de facto, uma das grandes linhas de continuidade da fotografia africana, mas que está ausente em Moçambique. Quer dizer, a colonização portuguesa tem características muito particulares, enquanto os outros países, quando foi preciso fazer fotografias de bilhetes de identidade, foram os próprios fotógrafos negros que começaram a fazer os seus próprios estúdios e foram fazendo as fotografias de identidade, e é isso depois que dá aqueles fotógrafos que nós conhecemos hoje agora não vou ver os nomes. Em Moçambique isso não acontece, quer dizer, porque há uma presença de brancos, é uma presença de brancos pobres que fazem, enfim, o trabalho normal, que é e portanto os estúdios fotográficos eram também de brancos. E essa tradição do retrato não existiu na altura, mas o Filipe Branquinho recupera a tradição africana do retrato, que polariza quase toda a fotografia africana, com uma sequência de grandes formatos, que alguns deles estão expostos em Lisboa. Estes são as autoridades tradicionais que, entretanto, os antigos régulos que, entretanto, foram recuperados quer em Angola, quer em Moçambique, pelas hierarquias atuais e constituem uma espécie de mediação entre o governo central, ou os governos eleitos, e a população. No BES eu tinha uma série muito curiosa que era de algum modo uma homenagem ao Rangel e um regresso à Rua Araújo, com as fotografias das prostitutas na mesma área, portanto fotografadas todas num hotel, em grandes dípticos. Uma outra fotografia que ele mostrou, um outro trabalho que ele expôs na Gulbenkian, aqui não se deve ver quase nada, é uma remontagem é o Chapa, o Chapa é um autocarro daqueles em que cabe sempre mais um, e houve uma remontagem das fotografias. O outro fotógrafo, o Mauro Pinto, este é só um livro, é o outro dos que veio cá ao BES e que apresentou uma instalação de fotografias que foi premiada num cenário extremamente forte. E isto é uma outra... São só duas fotografias. O outro nome que eu não referi até agora é o Sérgio Santimano, é o fotógrafo moçambicano atual, enfim, de maior circulação, é mais velho, é para quase a idade do José Cabral, mas vive na Suécia e é a partir da Suécia que tem conseguido circular e trabalhar, porque as condições de trabalho são extremamente limitadas e só estes mais novos é que têm, os três que eu falei, Mário Maciel, que não mostrei nenhuma, é que têm conseguido sair para o mercado internacional. De qualquer forma, Moçambique tem uma característica muito forte, que é o fechamento da vida cultural, e não só, quer dizer, há muito poucos imigrantes moçambicanos no exterior, ou as condições de vida são extremamente favoráveis, embora quase todas as figuras, quer de poetas, quer de escritores e quer de fotógrafos, quer dizer, acabem numa situação de alcoolismo pesado. E um dos poetas de Moçambique acabou de suicidar-se há poucos tempos, como é que ele se chamava? Enfim, as condições de vida são ao mesmo tempo muito atraentes, o que os faz permanecer em Moçambique, mas as condições de vida e as condições de profissionalização são muito limitadas.
Pessoalmente, acho que temos perdido oportunidades na relação com os fotógrafos de Moçambique. Alguns começaram a passar na Gulbenkian as ocupações temporárias ou no BES, mas julgo que podíamos ter tido um papel mais importante, quer ao lado ou em concorrência com as cooperações que montaram os estudos e que editaram os livros, e provavelmente temos perdido esse comboio em relação à criação cultural dos países africanos, mas enfim, expressão portuguesa. Bom, eu fico por aqui.